Alô! Salve, salve você, telespectador da TV Mídia Max. Você, internauta das redes do Mídia Max. Seja muito bem-vindo ao programa Gabaritê. Quem vos fala aqui é o professor Fernando Barney e vim aqui para dar super dicas de matemática para você arrasar. Sem maiores delongas, vamos iniciar os exercícios. Preparei 12 exercícios muito legais com os assuntos que mais caem nas provas do Enem dos últimos anos. Vamos lá? Bora acompanhar aí. Primeira questão. É uma questão que caiu no Enem em 2013. Não é nova, mas o assunto ele se repete. É uma questão de porcentagem. Vamos lá. Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão fidelidade da loja têm um direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Lembra que ela foi remarcada 20% abaixo. Um cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da marcação de preço. Ele não possui o cartão fidelidade da loja, então ele vai perder aqueles 10% adicional. Para esse cliente, caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Moçada, uma coisa muito importante, isso não é só para você que vai fazer a prova de matemática, mas você como consumidor, como dia a dia, cotidiano. Quando a gente fala de porcentagem, tem uma coisa muito legal. Eu brinco com meus alunos, eu falo, quando eu vou na loja, eu já vejo se o cara sabe matemática ou não. Por quê? Ele vai pegar um determinado produto e fala, ó, esse daqui tem 30% de desconto à vista. Aí o cara coloca o valor do produto vezes 30% menos, eu sei que ele não sabe o conteúdo. Por quê? Porque um produto é um produto. Um produto é 100%, porque 100 dividido por 100 dá 1, certo? Então, se você abdica, você deixa de receber 30%, você tinha um produto que era 100%. Deixou de receber 30%, você vai pagar quanto? 70%. O que é 70%? 70 sobre 100. Basta você multiplicar por 0,7 direto. Olha que dica super bacana para você. Então, vamos utilizar isso. Daí chama fator multiplicativo. Vamos utilizar nessa questão. Então, quer dizer, ó, o produto era 50 reais, tudo bem, mas o produto é 100%. Se eu tiro 20%, eu continuo pagando... Oi? Isso aí, 80%. Vamos lá. Então, 80%, por quê? 100 menos 20, 80%. Quem que é o fator? 80 sobre 100, 0,8. Então, basta você multiplicar os 50 reais por 0,8, chegará a 40 reais. Muito bem. Agora, se ele tivesse o cartãozinho da loja, ele ia ganhar mais 10%. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. Então, o valor adicional seria os 10% a mais. Então, seria 40 vezes 0,1, que daria R$ 4,00. Alternativa letra E. Lembrando das cidades do nosso estado, letra E de Eldorado. Muito bem. Vamos lá, então. Questão número 2. É bom que na internet, tal, se estiver acompanhando, dá para você até parar, copiar, tentar fazer, dá para você organizar o tempo. É que aqui a gente tem que ser mais rápido, infelizmente. Você que está na TV, depois passa lá pegar nas redes sociais do nosso Mídia Max. Vamos lá, então. Questão número 2 da UERJ, questão muito bacana mesmo. Na compra de um fogão, os clientes podem optar das formas de pagamento. À vista, ele está com o dinheirinho, vai lá e pau, paga R$ 860 no fogão. Ou em duas parcelas fixas de 460, sendo a primeira paga no ato da compra, que é conhecido como valor à vista, e a segunda 30 dias depois. Aí ele quer saber qual que é a taxa de juros mensal para o pagamento não efetuado na data da compra. Bom, então vamos lá. Primeiro, fogão custa quanto? R$ 860 mil. Beleza. Na hora, você vai dar 460. Esses 460, você tem que lembrar que você está dando à vista. À vista não tem incidência de juros. Isso vai para o seu dia a dia também, colega. Isso daí vai para você aprender mais um pouquinho. Então, quando você for fazer um crediário, o que você dá na hora, ele não entra juros, só depois do período, né, de juros, que pode ser mensal, anual. Nas lojas a gente usa mensal, nos bancos também. Tem algumas exceçõezinhas. Vamos lá. Valor total, 860. Pagou 460, é à vista. Então, dos 860, meu caro querido aluno, você já deu quanto? 460. Falta quanto para completar o fogão? Ah, professor, falta 400. Beleza. Só que ele vai cobrar quanto de você?
460. Por que 460? 400, que era o que realmente estava devendo, mais 60, que é os juros. Aí a pessoa pergunta, o que é juros? Eu vou te falar de uma forma de economia mais simples possível. O juro é um aluguel do dinheiro. Por exemplo, você não tem uma casa para morar, aí você vai morar o quê? Vou morar de aluguel, porque você paga por um bem que não é seu. É a mesma coisa dos juros. Eu pego um dinheiro que eu não tenho e dou uma compensação financeira para poder pegar ele. Então, isso vem a ser juros. Então, os juros é de R$60. Agora, você pagou os juros sobre 400 ou pagou os juros sobre 460? Claro, amigo, você pagou sobre 400, que era o valor inicial da sua dívida. Então, 60 vezes 400, 0,15, que é a mesma coisa de 15% ao mês. Ah, juro de 15% ao mês. Pois é, tem que ficar esperto. Às vezes você paga a cara e nem sabe por quê. Vamos lá, alternativa letra C. Lembrando a cidade do nosso estado, C de Camapuã, Corumbá, né, Corguinho. Vamos lá. Terceira questão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas sobre quanto tempo, em média, em horas, passavam na internet por dia. Os dados foram colocados na tabelinha abaixo aí. Aí tem o aluno A, B, C, D, E, até o J. E a quantidade de horas que cada um passa. Marque a alternativa com valores corretos da média, moda e mediana. Meu querido aluno, questão de estatística. Pelo menos, brincando, 4 questõezinhas disso daí você vai estar na prova. Brincando, sossegado, desse conteúdo. Só que a gente tem que agir na malandragem. Como que a gente vai agir da malandragem? Primeiro, entre média, moda e mediana, qual que é o mais fácil você fazer? A moda. Aí você fala, por que você está fazendo isso, Barney? Pelo seguinte, de repente, você mata a moda, que é o mais fácil, já elimina a alternativa. Vem a mediana, você não precisa fazer a média, que é a mais chata. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura para ganhar tempo na prova. Lembra que o Enem são 45 questões de matemática. Não dá para a gente ficar enrolando muito, não. Então tem que ter malícia também na prova, certo? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos calcular a moda. O que é a moda, meu querido aluno? A moda, o que é uma coisa que está na moda no dia a dia? É o que todo mundo usa. Legal! Então o que é a moda? A moda é o elemento que mais aparece. Mas para você não errar, nós vamos fazer um negócio chamado rol. O que é o rol? É você colocar numa sequência numérica, seja crescente ou decrescente, dos valores ali. Então nós temos o menor valor é 2, aí depois tem o 3 que aparece 2 vezes. Então vamos fazer o rol. Daria isso daí, né? 2, 3, 3, 4, 4, 5 uma vez, o 6 3 vezes e o 8. Então, a moda, como nós vimos, é o elemento que mais aparece. Muito bom. Qual que é o elemento que mais aparece ali? Aí você vai falar, 6, professor. Muito bem. Então, a moda vai valer 6. Ótimo. Agora, tem alguns detalhezinhos que a gente tem que pensar. A moda sempre é o elemento que mais aparece, certo? Certo! E aí, o que vai acontecer? Pode não ter moda? Pode! É chamado de sequência amodal. Assim como você pode ter bimodal, trimodal. Como que seria isso, professor? Dá uma olhada no cantinho que eu coloquei o exemplo ali. Importante, por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4. Ela não tem elemento que repete. Para ter moda, tem que ter elemento que repete. Então, ela é chamada de sequência amodal. Já a sequência 1, 1, 2, 2, 3, nós temos um elemento repetiu 2 vezes, mais um elemento 2, e isso chama-se sequência bimodal. Agora, quando a gente fala de mediana, vem comigo. A mediana, o próprio nome fala, né? Média, então metade. Mas por que mediana? Vamos lá. A mediana é o termo médio. O que a gente tem que ficar esperto é o seguinte, se forem, por exemplo, 3 termos, primeiro, segundo e terceiro, quem que é a média? É o elemento que está no meio, lógico. Feito o glorioso rol. Se tiver 4 elementos, feito o rol, média aritmética dos dois centrais. Então, fica esperto. Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Número de termos par ou ímpar? Ímpar. Foi feito o rol? Foi. Quem que está na metade? O 3. Então, mediana igual a 3. Agora, volta no nosso exercício. São quantos ali, alunos? São 10. Se ele é 10, são 10 alunos, então uma sequência de número par. Se é par, eu tenho que fazer o quê?
média aritmética entre dois valores. Seria a média entre o quinto e o sexto termo. Então, vamos lá, ó. Entre o quinto e o sexto seria o 4 e o 5. Faça a média aritmética, que dará 4,5. Gente, dá uma olhada nas alternativas, que bacana! A moda 6, a gente já elimina a letra A, C e E. Então só fica com B e D. Quando você matou que a mediana é 4,5, você já sabe que vai dar a resposta letra B, né? Não é B? Moda 6, mediana... Ah, não, desculpa. Letra D. Moda 6, mediana 4,5. Nem precisava fazer a média, que é o mais chato de todos. Mas como você é CDF, você vai fazer. Mas no vestibular não faz não. Já marca lá, já fica esperto, já ganha esse ponto aí. Vamos lá, então. Média. O 2 aparece uma vez, 2 vezes o 3, 2 vezes o 4, 5, 3 vezes o 6, mais o 8 dividido pelo número de termos. Isso é a média aritmética. 47 dividido por 10, 4,7. Resposta letra D, de Deodápolis, Dourados, Douradina. Não é isso? 2 irmãos do Buriti. Vamos lá? Enem PPL. Enem PPL, tem algumas pessoas que não sabem. Enem PPL é o Enem das pessoas privadas de liberdade. É o Enem do presídio, não é? Depois que passa o Enem, eu creio que 2 semanas depois, é aplicada essa prova nos presídios, tá? Alguns alunos que às vezes perdem a prova, primeiro por algumas circunstâncias, por vezes e exceções, são jogados para fazer essa prova, para não perderem as provas. Vamos lá, então. Ó, essa daqui é muito legal, gente. Todo ano cai questão disso e a coisa baba. E é uma questão que muita gente erra. Por quê? Falta de teoria. Nós temos que saber a teoria. Ó, presta atenção. Quando você tem, né, medidas de posição, média, moda e mediana, legal. Dispersão, que é variância de desvio padrão, para calcular, quem já fez isso aqui sabe que é duro de calcular. Para nós, ainda bem que o Enem não cobra o cálculo, mas o Enem cobra que você saiba o que é. Então vamos lá. Em uma escola, 5 atletas disputam a medalha de ouro de uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular. Grifem aí, mais regular. Aí no seu celular, vai dar uma grifada aí. Em uma série de 3 saltos, os resultados e as informações dos saltos de 5 atletas estão no quadro. Beleza. A medalha de ouro foi conquistada pelo atleta número... Vamos lá. Tem que ser o menor desvio padrão. Quem que é? 0,17. Então marca e seja feliz. Resposta letra C de Camapuã. Muito fácil, né? Beleza? Vamos para a próxima. Legal? Então vamos para a questão 5, né? Tá entendendo tudo aí? Vai arrebentar nessa prova do Enem, amiguinho. Vamos lá. Quinta questão, prova da UniOeste 2023. Um reservatório de água de determinada propriedade rural tem um formato a seguir, que está totalmente cheio. É aquele formato de silo, né? Que ele tem a base, que é um cilindro, e a parte de cima, a cúpula, vem a ser um cone. A parte inferior da figura é um cilindro circular reto, de altura 10 metros e diâmetro 20 metros. A parte superior é um cone de altura 3 metros. Lógico que a base também tem um diâmetro de 20. Vamos colocar já essas medidas, ó. Altura 10, diâmetro 20, altura 3, diâmetro 20. Se o diâmetro é 20, a gente sabe que o raio é 10. A água deste reservatório, quando está cheinho, o que é feito? É transferido para 10 caixas d'água de capacidade 1.000 litros cada uma e é usada para irrigação da propriedade. É aquela caixa de água que a gente via antigamente nas casas, que é 1 metro cúbico. É 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso tem 1 metro cúbico, que é a mesma coisa que 1.000 litros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. 5 dessas caixas, presta atenção, amiguinhos, 5 dessas caixas são abastecidas totalmente 2 vezes ao dia. E as outras 5, totalmente, somente 1 vez por dia. Se D é o número de dias completos dos quais pode irrigar a propriedade com a água do reservatório, então é correto afirmar que a quantidade de dias incompletos, né, inteiros. Então, vamos lá, meu amiguinho. Primeiro vamos calcular o volume do silo. O volume do silo ele é composto do volume do cilindro mais o volume do cone. Vamos lá. Ah, tem um detalhezinho, para você não errar. Volume cai direto, cai mesmo.
E aí eu vou te dar uma dica. O que a gente tem que saber muito para matar a geometria espacial é geometria plana, parte de áreas. É fundamental que você saiba, amiguinho. Por exemplo, se eu pegar um cilindro, vamos montar, hein? Um cilindro, montar a fórmula, olha como é fácil. Um cilindro tem biquinho? Aí sua parte, biquinho, o que vem a ser o biquinho? Por exemplo, cone tem biquinho? Tem biquinho. Pirâmide tem biquinho? Tem biquinho. Aí você fala, Barney, você tá meio doido hoje? Não, estou normal, hoje eu estou normal. Vamos lá. O cilindro tem biquinho? Não tem biquinho. Se não tem biquinho, o volume é apenas o quê? Área da base vezes altura. Se tiver biquinho, o que é? 1/3 da área da base vezes altura. Legal? Legal? Então, como a base é um círculo, qual que é a área do círculo? πr ao quadrado. Então, vamos lá. Volume do cilindro mais o cone. Cilindro, área da base, πr quadrado, altura h. Cone, tem biquinho, 1/3. Área da base, πr ao quadrado, vezes h. Então é isso daí que vai dar a fórmula. Tá vendo como é fácil montar a fórmula? Às vezes fica decorando, e não há necessidade. É coisa bem simples mesmo. Vamos lá então. Ó, vamos colocar os valores. O raio é 10, a altura do cilindro é 10 e a altura do cone 3. Vamos colocar lá, vamos lá, ó. Fazendo as continhas, 10 ao quadrado, 100 vezes 10 mil, então vai ficar 1000 π. O outro corta 3 com 3, 100 π vai dar 1100 π. Como ele não falou nada do π, nós vamos considerar o π sendo 3,14. Aí vai dar quanto? 3.454 metros cúbicos. Aí, meu amiguinho, tem um negócio que você não pode esquecer de jeito nenhum, que são as unidades de medida de volume. Olha lá no cantinho lá, ó. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Não se esqueça. 1 decímetro cúbico, 1 litrinho só. E 1 centímetro cúbico, 1 ml. Fechou. Agora, vamos ver por dia quanto que ele tem de irrigação. Por dia seria o quê? São 5 caixas, 2 vezes ao dia. Cada caixa tem 1000 litros. 1000 litros, olha lá o importante. Viu lá? 1000 litros é a mesma coisa que 1 metro cúbico. Então, 5.000 litros, 5 metros cúbicos. Como atende 2 vezes ao dia, então nós vamos ter o quê? 5 vezes 2, 10 metros cúbicos. As outras caixas atendem uma vez só ao dia. Então, 5 vezes 1, 5 metros cúbicos. Então, por dia, vai ter um total de quanto? 15 metros cúbicos. Agora, seja feliz. Por quê? O nosso, todo reservatório ali de água, que é aquele silo, deu 3.454 metros cúbicos. Cada dia gasta 15. Então, quantos dias nós vamos ter? Número de dias. Basta fazer as contas, como ele quer inteiro, 230. Resposta, letra D. Beleza, moçada? Tranquilo? Legal? Entendendo tudo? Espero que sim. Depois, no final, a gente vai deixar lá um WhatsApp, se tiver alguma dúvida. Você pode mandar pra gente, vai ser um prazer de poder te ajudar mais um pouquinho, tá? Ah, essa é muito bacana. Probabilidade não pode faltar de jeito nenhum em prova de Enem. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove. Caso não chova, a probabilidade de atraso é 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Então, meu amiguinho, a gente tem que pensar o seguinte, ele quer a probabilidade de atraso. Então, o que vai acontecer? Ele pode atrasar com chuva ou ele pode atrasar sem chuva. Com chuva é 50%, sem chuva é 25%. Mas espera aí, para atrasar com chuva tem que estar chovendo. Para atrasar sem chuva não tem que estar chovendo. É óbvio, né, Barney? Mas vamos calcular isso também. Se a probabilidade de chuva é de 30%, de não estar chovendo é quanto? 70%. Porque tudo é 100%. Ou chove ou não chove. Então chover é 30%, não chover 70%. Então vamos para a resolução. Quer dizer, ele pode atrasar com chuva ou atrasar sem chuva. Se atrasar com chuva é 50%, 50% dá que fator? 0,5. 50 sobre 100, 0,25.
Atrasar com chuva. E tem que estar chovendo. E chover é quanto? 0,3. Vamos colocar aí no vídeo, vocês vão ver aí, ó. 0,5 é 50%. Atrasar com chuva. E chovendo, 0,3. Ou, em matemática, é mais. Então, ele pode atrasar com chuva ou atrasar sem chuva. Atrasar sem chuva é 0,25. Mas não chover é 70%. Fazendo as contas, 0,175. Somando os dois, 0,325. Também conhecido como 32,5%. Legal? Tranquilo? Bora lá, então. Questão número 7, questão também tradicional do Enem. Cara, esse é pega bobo. Você tem que prestar atenção, porque tem alternativa que você... Mas você tá, assim, chorando para você marcar. Você tem que tomar cuidado. Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma região. Pode ser rural, comercial, residencial urbano, residencial suburbano. A principal recomendação médica, tá, foi com as temperaturas das ilhas de calor da região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Aí tem cada uma ali, cantinho aí da esquerda em Fahrenheit, da direita em graus Celsius. Escolhendo aleatoriamente uma das regiões para morar, a probabilidade de escolher a região que seja adequada às recomendações médicas é: recomendações médicas abaixo de 31 graus. Então, vamos colocar uma linhazinha onde está o 31 lá? Vamos lá? Ó, tá até um pouquinho para baixo ali, né? Vamos lá, então. Dá uma olhada quantas bolinhas tem abaixo do 31. Ah, Barney, são 3. Probabilidade é a divisão, vamos colocar isso na cabeça, é a divisão do evento, que é o que você quer, sob espaço amostral, que é tudo que pode acontecer. Então, o que você quer é que seja abaixo de 31 graus. Você tem 3 opções. Aí o cara vai, então lá tem 5, então dá 3/5, resposta letra D. Pé, errou. Por que você errou? Porque ele falou no início, Rafael mora no centro e decidiu se mudar. Então, o centro já não é mais opção. Então, ele tem 3 favoráveis entre 4. Então, resposta letra... Isso mesmo, letra E. Tudo bem? Questãozinha legal. Essa questãozinha que você sai lá da prova, acertei, vê o gabarito, fala, não é possível. Aí você vê, puxa, uma bobeirinha que eu peguei e não interpretei o texto direito. Cuidado com isso, interpretação de texto é fundamental para nós na matemática, principalmente se tratando de prova de Enem. Vamos lá, então. 8ª questão. Essa questão muito legal também para a gente discutir até outros pontos. Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende construir uma cisterna, uma caixa de água, que geralmente embaixo da terra, fechadinha e tal, que acumule toda a água proveniente da chuva, que cai sobre o telhado de uma casa, ao longo do período de 1 ano. As figuras e o gráfico representam as dimensões do telhado da casa, a forma da cisterna a ser construída e a quantidade média mensal de chuva na região onde o agricultor possui sua casa. Aí ele fala, sabendo que 100 milímetros de chuva equivale ao acúmulo de 100 litros de água em uma superfície plana de 1 metro quadrado, determine a profundidade H da cisterna para que ela comporte todo o volume da água armazenada durante 1 ano, acrescida de 10% deste volume. Moçada, vamos parar para pensar um detalhe aqui importantíssimo. O que quer dizer índice pluviométrico, que é esse negócio do milímetro de chuva? Muita gente vê assim, a gente vê no noticiário e fala, caiu na cidade durante a tarde 20 milímetros de chuva. Mas tem gente que fala, mas milímetro é medida de comprimento, como pode ser? É que a gota é desse tamanho? Não há nada a ver. O que quer dizer 20 milímetros de chuva? Quer dizer que em 1 metro quadrado, você imagina pegar um quadradinho de 1 metro por 1 metro, 1 metro, 1 metro. É você derramar 20 litros de água. Isso quer dizer 20 milímetros de chuva. Então, quer dizer que cada milímetro de chuva equivale a 1 litro por metro quadrado de superfície. Legal? Então, por exemplo, fala assim, nossa, em Campo Grande choveu 40 milímetros aqui, 40 milímetros num dia. Tá, 40 milímetros no dia espaçado, chuva boa. Agora, você imagina, caiu 40 milímetros em 1 hora, certo?
São 40 litros por metro quadrado em 1 hora. Numa rua que tem uma descida. Você imagina a cachoeira que vai ficar lá embaixo. Então, é bom para a gente analisar, porque isso daí também é questão que pode cair em geografia. A matemática, ela tem essa vantagem, né? Ela abraça as outras disciplinas, não é? Então, a gente começa a fazer uma análise um pouco mais profunda. Vamos lá, então. Primeiro, ele quer saber a altura que vai ter de captação de água. Durante o ano, janeiro teve quantos milímetros de chuva? 100 milímetros. Quer dizer que em janeiro, a cada metro quadrado de captação, captou 100 litros. Então vamos pegar primeiro o quanto foi captado em milímetros de chuva. Vamos lá. Quantidade de chuvas, ó, 100, mais 300, mais 100, mais 50 em maio. Aí junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, seca total. Aí em dezembro, mais 50. Totalizou 700 milímetros. O que quer dizer isso? São 700 litros de água por metro quadrado. Então, se a área do telhado ali, ó, dá uma olhada, a casa tem 8 por 10. Então, a casa tem 80 metros quadrados. A água vai cair nesse telhado, aí pelas calhas vai ter o condutor de água que vai levar até a cisterna, ok? Então, são 80 metros quadrados. Quanto vai de água? Bom, se são 700 milímetros, são 700 litros de água por metro quadrado durante o ano. Vezes 80, nós vamos ter o quê? 56 mil litros. Como nós vimos no outro exercício, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Então, 56 mil litros é a mesma coisa que 56 metros cúbicos de água. E aí nós vamos calcular a cisterna. A cisterna é um paralelepípedo reto retângulo. Tem biquinho? Não. Então, como que é? Área da base vezes altura. Então, vamos colocar lá. Só que não esqueça, ó, porque ali, ó, área da base vezes altura. Área da base é o quê? 4 vezes 2. Dá uma olhadinha no canto aí. A área da base é 4 vezes 2, que dá 8, vezes a altura que ele quer. Igual a 56, que foi a quantidade de água, só que note que ele falou acrescido de 10%. Lembra lá no começo do nosso vídeo que a gente falou de fator multiplicativo? Quando eu dou 20% de desconto, você cobra 80%, então fica 0,8. Agora, se eu acrescento 10%, você já não tinha 100%? Aí você aumentou 10%. 100 mais 10, 110%. Qual que é o fator multiplicativo de 110%? 1,1. Por isso que ele colocou lá, acrescido de 10%, 1,1. Então, se você for fazer uma questão que tenha juros, a pessoa não pagou no dia, vai pagar 20% de juros. O que você vai fazer? Fator multiplicativo. Multiplica por 1,2. E aí ele chegou lá em 7,7 metros de altura da cisterna. Legal? Show de bola. Vamos lá. Questão número 9. Questão que envolve química também. O potencial hidrogeniônico, pH, das soluções é dado pela função. pH é menos o log de H+, onde H+, é a concentração do cátion H+, ou H3O+, na solução. Se uma solução, a concentração de H+, é 2 vezes 10 elevado a menos 8, qual que é o pH da solução? Adote log de 2 igual a 0,3. Lembre-se que o logaritmo não é só aquelas 3 letrinhas. Aquele número da frente, que é 2, ele chama logaritmando. E aquele número de baixo é chamado de base. Quando não tem nada escrito, até a gente brinca, é o sujeito oculto da oração. Quem que é o log? É o log de base 10. Então, bora lá fazer. Então, vamos calcular o logaritmo. Ele já deu a dica, né? O log, o pH é menos... Aliás, calcular o logaritmo... Não, pH. É menos o log de H+. Beleza. Então, o pH vai ser menos o log... Quem é a concentração de H+? 2 vezes 10 elevado a menos 8. Beleza. O que você já estudou, meu caro vestibulando, já? Que você tem as propriedades dos logaritmos. Quando o logaritmando está multiplicando, nós fazemos o quê? Uma soma de 2 logaritmos, mantendo-se a mesma base. Não foi isso que você estudou? Então vai ficar menos o log de quem? 2 mais o log de 10 elevado a menos 8. Lembra? Tá 2 vezes 10 a menos 8? Legal.
Então vai somar aqui os dois logaritmos com a mesma base. Como tinha um negativo na frente, coloca um parênteses para evitar problema. Beleza? Outra propriedade do logaritmo. Logaritmo de 10 elevado a menos 8. O expoente do logaritmando passa o quê? Multiplicando o logaritmo. Então, em vez de ficar log de 10 elevado a menos 8, vai ficar o quê? Menos 8 log de 10. Então, já vamos trocar o log de 2 por 0,3, já na conta para dar uma adiantadinha, e vamos passar o menos 8 para frente. Eu já troquei o sinal, porque ali vai ficar mais menos 8, mais com menos, menos. Log de 10. O log de 10, a base não é 10 também? Quando o logaritmando e base são iguais, salvo quando você tem as condições de existência, né? Se tiver agregada a condição de existência, não é isso? Ele vai valer quanto? 1. Então, traduzindo, 0,3 menos 8, menos 7,7, menos com menos, mais 7,7, resposta letra D. Lembrando que, nesse caso, seria uma solução chamada de básica, porque o neutro é 7, abaixo de 7 é ácido, acima de 7, básico. Beleza? Joinha. Tá gostando? Espero que sim, espero que tenha te ajudado bastante. Depois manda aí, ó, falou, Bari, putz, caiu um monte de coisa legal no Enem aí. Pô, vai fazer bem pro nosso serviço, a gente fica cada vez mais alegre. Porque a nossa alegria como professor é poder ajudar cada um de vocês. Bem-vindo ao Mídia Max, sua fonte de notícias em Mato Grosso do Sul. Há mais de 20 anos, o Mídia Max tem sido a sua fonte confiável de notícias na região. Desde 2002, nosso site é o coração da nossa missão jornalística, gerando um dos maiores volumes de conteúdo regional no Brasil. Somos um jornal híbrido, oferecendo notícias tanto na forma impressa quanto online. Você escolhe como quer se manter informado. Nossos programas diários e semanais mantêm uma audiência fiel. Por isso somos líderes nas pesquisas em Mato Grosso do Sul. Sempre atentos às tendências, elevamos o nível em nossas publicidades e informações. Espalhamos painéis de LED informativos pela capital e outras cidades do estado. E não podemos esquecer das nossas redes sociais. Com 22 mil inscritos no YouTube, 125 mil seguidores no Instagram, 485 mil no Facebook e 44 mil no TikTok, nosso alcance é significativo. Mídia Max. Mais de 20 anos de história trazendo notícias para você, tudo em um só lugar. Vamos lá. Questão número 10. Integrado Medicina 2022. Cara, aqui tem uma dica que ela é fundamental para você não fazer um monte de conta à toa. Tá? Vamos lá. A Torre Eiffel foi construída para o evento de exibição universal, Exposition Universelle, deve ser isso daí, que ocorreu em 1889 em Paris. O evento foi realizado no centenário da Revolução Francesa de 1789. Em estilo Art Nouveau, ela foi feita em ferro, inaugurada em 31 de março de 1889. Com as informações obtidas a partir da ilustração e usando raiz de 3 igual a 1,7, qual que é a altura da Torre Eiffel em Paris? Moçada, vou te dar uma super dica. Se você olhar para esse desenho, lógico, a Torre Eiffel não está caindo, então ela tem que fazer o quê com o solo? 90 graus. Não tem ali, a gente sabe que é 90 graus. Beleza? Vou te dar aquela super dica. Aquele ângulozinho lá embaixo, que você está vendo, tem quanto? 30 graus. Aí ele andou 374 metros, ficou mais próximo da torre, e agora vê a mesma torre com ângulo de quanto? 60. Moçada, o que eu vou te ensinar não é porque é 30 e 60. Ah, 30 e 60 são números mágicos? Não, não, não. É porque um é o dobro do outro. Poderia ser 5 e 10, 15 e 30, 10 e 20, não importa. Quando você tem um triângulo retângulo menor dentro de outro maior, de tal forma que um ângulo seja o dobro do outro,
você cai num triângulo isósceles. Olha que dica espetacular. Moçada, onde tem 60 graus, para dentro, sobra quanto? Você vai falar 120, fácil. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é quanto? 180. Se eu tenho 30 com 120, dá 150. Resta quanto para 180? Você vai falar 30. Legal, matou lá também. Só que aí, você verificou 30, 120 e 30? 30 e 30, os ângulos são iguais? Sim, então isso daí é um triângulo isósceles. Oposto ao ângulo de 30 graus, vale 374. Então, oposto a 30 graus também está lá, ó, 374. Então, você achou isso, que seria a hipotenusa do triângulo pequeno. Olha que bacana, que legal, que dica bacana. E aí você vai ter a altura, que é o que ele pediu, e aquele cateto adjacente de 60. Bom, fechou. Olha, tem gente que ia inventar de fazer cateto oposto, adjacente, chamar aquele adjacentinho de X e o outro de H. Dava certo? Dava. Mas ia dar um trabalho miserável, assim, que não haveria necessidade alguma de você fazer. Olha que dica legal, ficou uma questão limpa, fácil de fazer. Vai cair em um triângulo retângulo só. Oposto a 60 graus, nós temos quem? A altura. Oposto a 90, que dá a torre lá, é hipotenusa, que é 374. Cateto oposto, hipotenusa, das relações trigonométricas, é seno, cosseno ou tangente? Você vai falar seno. Cateto oposto, hipotenusa. Seno de que ângulo? 60 graus. Quem que é o cateto oposto? A altura. A hipotenusa é quanto? 374. Vamos lá transferir. Seno de 60, você também já sabe da tabelinha. Vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Legal. Pega o 374 e passa multiplicando raiz de 3. Aí a gente divide o 374 por 2, acha 187, vai ficar 187 raiz de 3. Querido aluno, querida aluna, às vezes você vai ter que saber de cabeça. Raiz de 2 e raiz de 7. Raiz de 2 e raiz de 3. Raiz de 2, 1,4, 1,41, bacana. Raiz de 3, 1,7, 1,73. Poderia ter feito até com 1,7, que ia ficar aproximado. Mas se você usar 1,73, vai dar exatamente a mesma resposta. Resposta letra C, 317,9 metros. Legal? Espero que você tenha gostado dessa dica, ó. Show de bola. Vamos lá, então. Gente, manda depois aí. Quero um feedback de vocês. Acharam da aula? Ajudou? Depois dele fala, putz, que legal. Vamos lá. Ó, questão número 11. A temperatura T de um forno, em graus centígrados, é reduzida do sistema a partir do seu instante de desligamento, T igual a 0, e varia de acordo com a expressão. A temperatura em função do tempo é menos tempo ao quadrado sobre 4 mais 400, com o tempo em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada da abertura quando o forno atinge 39 graus Celsius. Ou seja, quando aquele T maiúsculo for 39, que é a temperatura, ele desliga. Qual o tempo mínimo após desligar o forno para que a porta seja aberta? Quer dizer, aquele tempo mínimo vai permitir que abra a porta. Bom, primeiro vamos colocar a formulinha lá. E vamos colocar no lugar do T quem? 39. Ok. Como que a gente faz essa conta? Eu vou pegar o menos T ao quadrado sobre 4, passar para o outro lado, ficar positivo, e o 39 para o outro, passar negativo. Ok. Vai dar T ao quadrado sobre 4 igual a 361. Esse 4 a gente passa multiplicando em cruz. Então vai ficar T ao quadrado igual a 1444. Retira a raiz quadrada, 38 minutos. Resposta letra D. Questão até de função fácil, funçãozinha do segundo grau. Infelizmente, o tempo é curto, a gente tem que dar dicas. O ideal também é a gente falar de gráfico, etc. Mas realmente a gente tem que dar uma funilada no que realmente caía para poder ajudar mais o seu, né, com questões que você consiga entender e realmente vá acertar. E eu tenho certeza que você está acompanhando ali e você vai se dar bem. Tem muita dica bacana que você vai encontrar na sua prova do Enem. Vamos lá. Última questão, questão número 12, diz o seguinte. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda da zona rural. Como a praça já possui iluminação,
o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro 120 e assim sucessivamente. Isso daí é muito importante. Mantendo-se sempre a distância de 20 metros entre os postes. Deu a pau agora. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, qual o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes? Pode imaginar, aluno, você tem uma reta e você tem a praça. A praça é o marco zero, certo? Você vai colocar o primeiro poste a 80 metros da praça? Então tá lá, ó, o marco 80, poste. Depois, de 20 em 20, então vai ter 100, depois 120. E aí, até terminar em quanto? 1.380. Então, na verdade, eu tenho que saber quantos postes eu vou ter para multiplicar por 8.000 para saber qual que é o valor que eu vou ter gasto. Muito bom. Gente, presta atenção. Isso daí, nada mais, nada menos, é que um negócio chamado progressão aritmética, PA. O que diz a PA? É uma sequência numérica no qual o termo posterior é igual ao anterior, somado por uma razão. Quem que é essa razão aí? 20 metros. Toda hora vai ficar somando 20 metros. Então, a gente pode pensar em PA da seguinte maneira. O primeiro termo é 80, é onde colocou o primeiro poste. O último termo, que seria o AN, dá quanto? 1.380, certo? E a razão é 20, porque de 20 em 20 você colocou poste, certo? Ele quer saber o número de postes. Então, de 80 até 1.380, com razão 20. Só jogar a fórmula do termo geral da PA. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Coloca cada coisa no seu lugar. O AN 1.380, o A1 80, o N que é o que você quer e a razão 20. Fazendo as contitas, você vai chegar à linda conclusão que nós teremos 66 postes colocados. Como cada poste custa R$8.000, então qual que é o valor máximo que nós vamos gastar? 66 vezes 8, R$528.000, que vai ser o valor gasto, resposta letra C. Pois é, meu querido aluno, minha querida aluna, espero que você tenha aproveitado bem a aula, né, que dê tudo certo nessa prova, vá com tranquilidade, né, siga essas aulas aí do Media Max, que são muito bacanas para você ter dicas espetaculares e ajudar também você na concretização dos seus sonhos. Aí, só para terminar, aí você vai ter aí um slidezinho que tem aí o nosso telefone, nosso WhatsApp. Se você quiser mandar alguma sugestão, tiver algum problema em outra prova que você vai fazer, que entra com recurso, alguma coisa, está à disposição aí. E lembrando sempre dessa frase que eu acho que é muito bacana: a vida é combate que os fracos abate e que os fortes, os bravos, só se pode exaltar. É um trecho da canção do Tamoio de Gonçalves Dias. Gente, muito obrigado, beijão, boa prova, que Deus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado. Tchau.